Oi Christian, tudo bem? Daniela. Vou começar aqui a apresentação explicando o projeto, né? Antes, né, de mais nada, pedir desculpa mais uma vez pelos entraves da minha apresentação. O projeto ficou postergado demais os prazos da primeira apresentação e isso é responsabilidade aqui do escritório. Conforme eu mencionei, eu tive um mês complicado, né? Além da minha queda, eu ainda tive um falecimento de alguém muito próximo. Não vou me alongar muito no assunto, né? Até para não digo entediar, mas não deixar a apresentação pesada com assuntos tão complicados para mim aqui. Mas assim, aos poucos eu estou conseguindo dar andamento aos assuntos do escritório. É tudo muito centralizado aqui na minha pessoa. Eu sou arquiteto titular, então eu que respondo e infelizmente estagiários, projetistas não têm autonomia não só para apresentar, mas até mesmo para poder ter conhecimento suficiente, né, para poder dialogar com os clientes e mostrar as decisões de projeto, enfim. Mas vamos lá, tá bom? Nessa primeira imagem que eu coloquei aqui, é a imagem primeira que vocês mandaram para mim, né, do apartamento como ele foi idealizado, né, pela construtora. É uma sugestão de layout deles, né, e assim o projeto deles avançou para a execução da obra pela construtora. É claro que aqui eu fiz umas alterações, né, de edição para poder posicionar da maneira correta como é a planta de vocês, né? Eu fui espelhando, girando para poder colocar na posição certa de acordo com a planta que eu recebi. A planta que eu recebi, vou até abrir aqui para vocês, não essa aqui, foi a planta que me mandaram. Conforme eu tinha comentado, eles não me mandaram o original da WG, editável, né, o projeto mesmo. Eles mandaram esse PDF, que é uma forma de apresentação resumida do que é o apartamento. Mas com base nessas medidas eu redesenhei, né? Redigitalizamos esse projeto, refizemos ele do zero, usando as medidas de referência. A gente pegou e importou o PDF também, podendo selecionar alguns pontos das plantas, enfim. Então, da melhor forma possível, eu consegui aproveitar muito pouco, mas a gente redesenhou e fez direitinho conforme as medidas que foram informadas. Claro que o nosso projeto, conforme ele foi entregue, ele vai ter notas de observar as medidas no local. E se necessário for eu ir ao local e pegar uma medida ou outra para lapidar alguma informação, a gente faz isso, não tem problema. Por que eu digo isso? Porque dependendo, né, de como for feita lá a execução no local, vocês podem ganhar ou perder alguns centímetros, né? Dependendo da altura da coluna. Eu sei que o apartamento de vocês não é lá o mais alto, né? Mas a gente nos últimos andares a gente tem um ganho de medida por conta das espessuras, né, de alguns pilares. No caso de vocês, como todo bloco é estrutural, talvez não tenha tanta variação, né? Vamos ver na prática quando o empreiteiro que vem executar a obra, né, receba as plantas em mãos e comece a compatibilizar as medidas. Mas vou voltar lá na planta do layout fornecido, sugerido, né, porque eu tenho algumas questões desse layout que, conforme eu fui olhando a planta, movimentando esses mobiliários dentro do apartamento, muito me baseando pelas sugestões de vocês, né, pelos comentários das principais preocupações de vocês, eu consegui chegar a algumas conclusões e vou defendê-las para vocês e a gente vai, claro, a partir daí, tomando novas decisões. O que eu venho apresentar, intervalo rapidinho, o que eu venho a apresentar não é algo definitivo, tá? É uma primeira sugestão. E aí eu vou levantar esses problemas, vocês vão analisar as respostas que eu dei e vão chegar a alguma outra conclusão ou vão me dar novas sugestões. Vocês estão completamente abertos para me dar novas sugestões para ajustar. E com base nisso a gente vai lapidando, chegando a uma conclusão final, tá bom? Então tudo que eu disser não é lei, né? A gente vai ter margem para mexer, né, alterar e lapidar esse projeto. Eu vou atacar primeiro na explicação o que eu imagino que seja o principal objeto de vocês. Tanto porque foi o item que vocês mais mandaram em referências, mas também porque eu lembro de terem comentado bastante, que é a preocupação da cozinha, porque ela não é uma cozinha muito grande e vocês gostariam de muitas coisas dentro desse espaço, né? Não muitas coisas, mas no caso assim, tem preocupações que caiba tudo, né, de forma eficiente, que fique bonito, que fique legal. Então assim, vamos lá, a cozinha realmente ela tem um problema de dimensão. Eu vou mexer aqui o mouse para vocês terem uma noção das coisas que eu vou falar que tem uma preocupação. A posição da geladeira é uma posição até ok por uma questão de abertura de porta, né? Como ela abre para dentro da circulação, ela tem aqui uma ocupação pela porta invisível, né? Vocês não conseguem perceber, né? Mas quando ela abre no dia a dia, vocês precisam de uma área livre em volta da cozinha.
Uma outra questão que é bom para um funcionamento diário de cozinha é projetar em triângulo o uso das principais funções. No caso, geladeira, a cuba, né? Lavatório aqui das louças e afins, e fogão, né? Então, eu meio que na minha proposta, vocês vão ver a seguir, eu rotacionei a geladeira para dar uma função um pouco mais equilibrada, para melhorar e também para ganhar um pouco mais de espaço. Eu vou dar prioridade à cozinha e vou falar mais dela. Depois eu vou voltar nessa planta para falar um pouco dos outros layouts, né? Mas eu vou abrir aqui então a planta da minha sugestão com base no que eu consegui ganhar de espaço aqui. Então eu vou mesclando primeiro nas plantas baixas, depois eu vou mostrar o 3D e vou andar um pouco mais por dentro do ambiente. Mas a princípio, o objetivo maior é explicar para vocês o tamanho das coisas e justificar o posicionamento. Vocês perdem um pouco de medida com essa posição da geladeira atual e a função dela está um pouco depreciada usando essa técnica que eu mencionei, que é triangular os usos. Então aqui você está tudo linear, né? Tá o fogão, pia, geladeira, tudo na mesma parede. Claro que assim ganha medida, mas eu consegui achar uma solução alternativa que eu consigo dar um pouco melhor essa função triangular de usos e ainda assim não perder medida, tá? A questão aqui da área de serviço, ela está roubando muita medida de vocês também. Então eu achei uma outra solução aqui, que é pegar tanto o tanque quanto a máquina de lavar e colocar nessa parede de costas para a rua, né, para a janela. Aí eu consigo ganhar um pouco essa espessura aqui. Esse shaft, ele deve descer todas as instalações, tá? Então, mais uma vez, voltando aqui na questão do condomínio ser estrutural, né? Tem várias notas no memorial que eu recebi, na convenção, informando que tudo que é alvenaria estrutural não pode ser demolida, não pode ser rasgada para passar a instalação, por exemplo. Então esse prisma, ele deve descer todas as instalações que estão alimentando aqui essa parede, né? E também aqui a parte relacionada ao tanque. Então o que vai acontecer? Sempre que a gente mudar de posição alguma coisa que é hidráulica, você vai ter que a alimentação tanto da máquina como do tanque, a gente vai ter que fazer pequenos enchimentos nas paredes, para não escariar, que a gente fala, né, cortar a parede que é estrutural. Então essa parede é importante para o condomínio como um todo, questão estrutural, então não posso mexer nela. Normalmente a gente faz, porque as paredes são feitas de alvenaria não estrutural, aquele bloco cerâmico, né? Então a gente pode estar rasgando, mas nesse caso está bem explícito lá que não pode estar cortando. Então a gente vai ter que fazer alguns enchimentos para quando mudar o ponto de instalação, mesmo quando seja uma mudança pequena, tá? Eu precisei fazer um ajuste aqui também no alinhamento da cuba, então a gente provavelmente vai precisar perder aqui uns 7 centímetros a 10 centímetros essa parede. E nesse caso aqui também, então eu estou sugerindo a princípio pegar esse tanque e essa máquina de lavar e colocar os dois de frente para cá e trazer esse painel que está aqui na frente, um vidro, uma coisa. A princípio eu estou sugerindo uma marcenaria reguada para manter a ventilação ainda, aqui na frente, vazado entre as réguas, quero dizer, né? Como se fosse um brise, mas uma veneziana, uma coisa nesse sentido. Mas eu penso num brisezinho, painel reguado com intervalos, né, entre eles, para ventilar essa cozinha mesmo quando ele estiver fechado. Claro que pode ficar aberto uma parte do dia, mas para quando estiver fechado ele também manter essa ventilação para essa janela, certo? E aí fica com espaço mais constrito aqui e ganhando um pouco mais para a cozinha. Perfeito? Então sempre frisar, a gente vai perder alguns centímetros aqui em relação à profundidade da cozinha, né? Para poder passar essas instalações quando elas forem alteradas. Sempre tem isso em mente. Outra questão que a gente precisa ter em mente aqui é o posicionamento do aquecedor, né? O aquecedor ele vai ter que ficar nessa parede aqui, se ele for ajustável antes da obra, se ele for entregue já com o aquecedor. Eu vi lá que eles não entregam o equipamento, mas eles podem entregar os bicos, tá? Então eles podem posicionar os bicos aqui, por exemplo, e aí você tem que mexer para cá. Então é uma coisa que a gente vai ter que avaliar conforme a entrega, né? E fazer os ajustes depois. Enfim, dito isso, eu vou abrir aqui para vocês a planta da minha sugestão. Por favor, foquem mais na cozinha, tá? Tem outros itens ali, mas foquem mais na cozinha, a princípio. Essa aqui é a planta, né, que a gente digitalizou com as medidas que foram fornecidas. E aqui é a planta sugestão. Vou dar um zoom aqui, mais na parte da cozinha, principalmente, para a gente conversar daqui bem focado. Enfim, a cozinha, como eu mencionei, eu estou imaginando no primeiro momento
que a gente possa ter que ser obrigado a manter o aquecedor naquela posição aqui, esse azulzinho que eu retangulei em azul. Né? Fiz uma marcenaria para deixar ele escondidinho. Imagino que vocês saibam do que eu estou falando, né? Aquele aquecedor quadradinho que fica preso na parede, que é o gás dos chuveiros, ele vai alimentando o apartamento, né? Então, suponho que se ele for obrigatório e não puder mudar, ficaria aqui. Se puder, a gente joga ele para cá nessa parede, em outra posição que nos favoreça a usar essa marcenaria desse trecho. Enfim, a posição do fogão, forno, né? Eu coloquei aqui um cooktop elétrico, mas a gente pode avaliar se quiser colocar o fogão a gás, também pode ser. A gente vai ter alimentação, né, para isso. E mantive mais ou menos a mesma posição, tá? Eu só fiz mais alguns ajustes finos para poder posicionar aqui uma coifa e para poder também ficar com uma estética um pouco mais agradável aqui entre as peças, mas o ajuste foi muito pontual. A nossa cuba também está mais ou menos na mesma sugestão, mesma posição que foi sugerida lá por eles, olha. Só que a nossa é mais confortável, um pouco maior. Eu coloquei aqui uma cuba de quina para poder liberar um pouco mais essa área da pedra, né? E a geladeira eu joguei para as costas da porta. Vocês olhando lá, né? Desculpa. Você vai ver que a porta abre para o meio da sala e aqui na lateral dela tem uma área vazia. Então, jogando para cá a geladeira, né? A gente consegue fazer a proteção das costas da porta. A porta vai passar aqui numa marcenaria e vai parar nela, né? E a geladeira ela vai ficar para a lateral, dividindo aqui essa área, né, de abertura de porta. Então eu consegui ainda assim ter a porta abrindo para a circulação, sem atrapalhar e travancar aqui a passagem. Mas ainda assim tendo aquela relação semi-triangular aqui, né, agora, para poder você no dia a dia fazer uso dessa cozinha de forma mais eficiente. Abre parênteses. E uma das referências que vocês mandaram eu achei muito bacana, inclusive, que era embutir atrás da pia aqui umas prateleiras, né, e escondidas com painéis lisos, um acabamento meio que de cimento queimado, né, você corria e ficava tudo escondido, né, para não ficar mais minimalista a cozinha. Porém, como a gente tem uma limitação de profundidade, se a gente colocasse, por exemplo, além do enchimento que a gente vai precisar fazer embaixo da pia, fazer também um outro nicho que seja, uma prateleira aqui, porque você imagina, se eu coloco uma prateleira aqui, tudo que está aqui tem que chegar para frente. Eu vou perder a circulação, vai ficar muito apertadinha a cozinha. Vocês olhando no 3D vão sentir um pouco melhor essa profundidade. 90 centímetros já é bem próximo do mínimo aceitável. Né? Eu já fiz quiosque com 95 e já era bem apertado. Né? Eu não recomendo ir muito além desses 90, tá? Então, se eu fizesse aqui um enchimento atrás, para ter uma prateleira que fosse de 30 centímetros, vocês vão ficar com 60 de circulação. Então, isso ia ficar muito apertadinho para vocês, tá bom? Então, eu não recomendo fazer aquele enchimento aqui atrás. Mas o que eu fiz? Fiz um acabamento, mantendo aqui uma ideia de cimento queimado, que poderia ser um laminado, poderia ser uma placa de porcelanato. E esse mesmo acabamento que a gente vai fazer aqui nas costas da pia, a gente faz também na frente dessa marcenaria. Então eu fiz algo parecido com aquilo que vocês me sugeriram ali naquele vídeo, que vocês gostaram, né? Para embutir esses eletrodomésticos de uso diário. Então eu teria aquela relação de porta de correio embutida, escondendo esses equipamentos de uso diário, mas eles ficariam na lateral, não atrás, entendeu? Então assim, no 3D, vocês vão conseguir perceber isso que eu estou falando também, porque eu botei lá esses equipamentos, porém, essa porta ela fica na lateral. Então você está em pé aqui, você vai ter que só esticar um pouquinho a mão para a esquerda, vai correr nessa porta e vai ver lá o liquidificador, vai ver lá a suqueira, né? Extrator de suco, no caso. Então assim, alguns itens vocês vão poder guardar aqui, tanto em cima na prateleira de cima como na prateleira de baixo. Então no 3D vocês vão ver isso um pouco melhor, mas está escondidinho, está minimalista e está bonito. Aqui na bancada eu botei também uma lixeira de embutir e umas tomadas, tá? Que você puxa, essas tomadas ficam escondidas, elas não ficam na parede, por vários motivos. Um deles é porque senão a gente vai ter que fazer enchimento também na parte de cima da bancada. E outra, fica mais limpo, né? Você não fica vendo aquela parede cheia de tomadas. Eu gosto, particularmente para uso diário, de ter bastante tomada na pia da cozinha, né? Eu sempre sinto falta no apartamento que eu aluguei, por exemplo, há um tempo atrás. A gente era um apartamento um pouco mais antigo, então não tinham tantas tomadas. Então você ficava naquela briga, uma hora é cafeteira, uma hora é liquidificador. Então a gente fica com aquele problema da quantidade de tomadas. Então eu colocaria aqui uma de 3, né? 3 saídas de energia,
porém na bancada. Querendo ter mais alguma, a gente põe aqui embutida também, saindo do tampo, né? Eu vou mostrar isso com mais calma no 3D. Na cozinha ainda tem outra questão aqui que eu criei para a gente ter mais marcenaria para armazenar coisas, né? E ainda tem a possibilidade de ter uma lava-louças, que é onde eu criei aqui uma marcenaria, eu cortei parcialmente. Se vocês olharem aqui no que foi fornecido, a gente tem uma parede um pouco maior. Então eu cortei 60 centímetros, a princípio pode chegar até uns 70, mais do que isso eu não faria. Eu cortei ela e fiz aqui uma marcenaria para poder embutir um micro-ondas e uma possível lava-louças, caso queiram mais lá para baixo, embaixo do micro-ondas, né? Então aqui é uma compacta, né, obviamente. Então ela consegue encaixar aqui como se fosse um pilar que está na sala, mas que está na cozinha, ela está embutida nessa área aqui. E ficou esteticamente interessante para a sala. Eu inverti o layout da sala, né? Se vocês olharem lá novamente no que foi fornecido de sugestão, aqui estaria as costas do sofá, né? Então eu peguei aqui um pedacinho, e embuti aqui para você ganhar mais marcenaria e mais usos para essa cozinha. Eu reforço, né? A gente voltou aí para ter essa situação de fluxo diário de equipamentos, tá vendo? Como é que essa circulação da cozinha ela acontece no uso diário um pouco maior. E acima do micro-ondas a gente pode usar de despensa. Guardar alguns sacos de arroz, colocar feijão, chocolatados, enfim. Aqui em cima vai funcionar como uma mini despensa ainda assim. Eu estou colocando o chão ao teto, né? Essa marcenaria aqui. Então, além das marcenarias aéreas que vocês vão ter sobre a bancada, sobre a geladeira, você vai ter também marcenaria embaixo da pia, né? Um gaveteiro aqui e duas portas aqui que dá para você guardar panela. E ainda assim criei mais marcenaria na sala, além da própria REC, que é para uso da própria sala. Eu criei aqui também uma marcenaria nessa parede, para dar um pouco de alinhamento, porque eu penso que poderia ser interessante ter um painel de correr fechando essa área privativa da casa, deixando só a sala. Quando vocês receberem alguém, não quero que essa pessoa tenha acesso à área dos quartos, supondo que vocês tenham uma visita que esteja de lingerie, ou então até mesmo uma esposa que esteja numa roupa íntima e receber alguém, essa pessoa que está em pé aqui na sala não vai ver se tiver alguém circulando por essa área que é um pouco mais de corredor íntimo da casa, do apartamento, passando para ir ao banheiro. Então você consegue dar um pouco de privacidade nessa área da casa. Eu criei zonas, né, de receber pessoas, área mais pública, vamos dizer assim, para uma área mais privativa. E claro, no dia a dia pode ficar aberto, um painel de correr, não chega a ser uma porta. Entendeu? Eu até cheguei a colocar um reguado também, mas achei que foi pesado. Até já excluí isso nos meus estudos, mas uma marcenaria lisa, em laca, branca, ou até mesmo cimento queimado, mas a princípio penso que branca já funciona muito bem. E aqui, para dar esse alinhamento, eu criei aqui uma marcenaria, que também vai ser útil para guardar diversos itens aí de uso diário, né? Ou mesmo coisas que vão ser guardadas. E tudo que é possível ser um baú, ou coisa escondida, o próprio poltrona, vocês vão ver no 3D que eu escolhi um baú, uma poltrona, né? Um sofá, que pudesse ter um gavetão embaixo, claro, que são sugestões iniciais, muita gente não gosta desse estilo, mas estou tentando criar o máximo de lugares para vocês guardarem coisas, visto que essa área tem uma certa limitação de espaço, tá bom? Vou mostrar aqui agora a parte do 3D, depois eu vou falar um pouco mais dos outros ambientes, porque eu acho que essa é a parte mais importante. Tá. Importante eu não digo, mas a parte que de repente mais vocês têm interesse em saber. Aqui na área de jantar, como eu perdi um pouco dessa área para essa marcenaria, penso que não seria interessante ter duas cadeiras do lado de cá também. É claro que aquele layout sugerido estão forçando um pouco a barra, né? As cadeiras estão num tamanho ali que aparentemente daria com conforto e um tampo um pouco maior. Não é muito real, né? Eles meio que escalonaram isso aqui. Dentro da realidade das medidas, né, eu conseguiria colocar duas cadeiras, perdendo um pouquinho ainda de 40 centímetros para parcelaria, mas aqui eu coloquei como se fossem banquetas, né, bancos, que dá para colocar embaixo da mesa quando não estiver sendo utilizado. Você entrou, fechou a porta, você puxa e faz o uso aqui de forma natural. Tem uma estética agradável, vocês vão ver também daqui a pouco, e de qualquer forma funciona. Vou abrir aqui o 3D para vocês darem uma analisada na cozinha. Vou dar uma leve rotacionada aqui para poder ver a parede como um todo. Essa parede aqui que é importante, né? É um pouco pesado porque está com muito bloco, né, de decoração lá para dentro.
então acaba ficando um pouco mais pesado. Mas vamos lá. Aqui à direita, que está saindo de cena agora, é aquele painel que eu falei, né, reguado, para poder ajudar a ventilar. Coloquei uma lixeira de embutir. E aqui é aquele equipamento que eu mencionei, né, que é uma tomada que fica aqui e você sobe ele. E aí ele acaba ficando escondidinho também, super minimalista. A parede aqui revestida de cimento queimado. E a frente aqui, essa outra marcenaria fazendo um L, né, é onde ficaria embutido a cafeteira ou outro item ali que vocês queiram guardar de forma mais discreta, né. Fogão, cooktop, marcenarias embaixo, tem aqui 3 gavetas, um gavetão embaixo e 2 gavetas. E aqui daria bem para guardar panela. E tudo isso no aéreo aqui de marcenaria, para guardar outros objetos, pratos. Também estou pensando em deixar um escorredor aqui, né, escondido, para não ficar aqui sobre a pia tomando espaço, né. Você lavou, abriu aqui a porta, colocou aqui dentro para escorrer. Embaixo desse escorredor vai ter uma lâmina de alumínio que você tira, tipo um prato, né? Você tira e joga dentro da pia depois. Claro, se quiser jogar um dreno direto para não ter esse trabalho, você pode. Mas se você deixar a umidade acumulada ali, você de tempos em tempos vai ter que estar limpando e fica dentro da marcenaria, dá um certo trabalho para remanejar essa água. Então o ideal é ter sempre esse prato como se fosse um ar-condicionado da antiga, né? Aquele que ficava de parede. Eles tinham que tirar o prato, botar e escorrer. Só isso. Mas funciona muito bem, tá? A geladeira aqui no canto, tá vendo? De frente para a cozinha. E a pessoa fica em pé aqui conseguindo realizar suas funções. E aqui nesse enchimento que eu mencionei, vou dar uma andada para trás. Da sala, tá vendo? Você praticamente não vê nada. É uma extensão de um painel, como se fosse um grande pilar ali, funcionando na sala. O acabamento de uma rack, uma prateleira em cima. Aí detalhes dessas marcenarias a gente vai lapidar um pouco mais. Mas a princípio ela funcionaria assim, uma rack que morde esse pilar, né, para meio que ele integrar, pilar fake, né, integrar com a sala. Em cima uma prateleira. E do lado da cozinha, na real, ele é oco. Né? Ele tem lá a sua função de marcenaria, de guardar itens. Já volto para falar um pouco mais da sala. Nós teríamos aqui o micro-ondas embutido. Acima poderia ser uma porta de vidro em cima. E embaixo aqui eu penso na lava-louças, né? Apesar de eu ter colocado prateleiras. Aqui cabe uma lava-louças compacta, né? E aqui em cima uma dispensa para itens diários, um café, coisas que tem que ficar à mão, né? Para você pegar com mais facilidade. Nescau, achocolatado, para quem gosta de Nescau, né? Fiz propaganda da marca. Enfim, e aqui um reguado, um painel reguado, que aí você recolhe ele para um lado ou para o outro, usa a máquina de lavar e usa o tanque. Aqui ao lado uma marcenaria para guardar vassoura, para guardar outros objetos. Fica também a parte de cima embutida aquela ideia que eu mencionei, se caso formos obrigados a deixar o aquecedor aqui, a gás, né? Enfim, a cozinha tem todos os seus equipamentos. Roubei um pedacinho da sala para a gente poder ter essa comodidade aqui de ter mais um espaço para armazenamento de coisas, né, do uso diário. E na sala ela ficou praticamente a mesma coisa do que antes, só que eu reloquei os objetos, né? Fiz ali uma marcenaria no canto para dar suporte, né, para essa área de jantar, né? A gente pode colocar aqui um aparador na parte de baixo, mais algumas gavetas. Como ainda não fiz uma lista de itens para serem guardados que vocês pensam em ter, eu fui criando algumas marcenarias que eu sei que vai precisar, certo? Aqui é o painel de correr que eu mencionei, branco, né, com um puxador grande, no mesmo tom da madeira que a gente vem a usar nas marcenarias da casa. Nas costas do sofá um nicho triplo, né, e um quadrozinho só para dar um charme, e uma rack, certo? Basicamente, eu achei uma solução, eu sou suspeito, né, mas achei uma solução bem otimizada para o que a gente precisa. Fiz uma espécie, né, de aparador aqui logo na entrada, tá vendo? Para dar um pouco mais de estética na casa. Logo em cima da porta, fiz um acabamentozinho com a marcenaria, que você pode aqui apoiar algumas chaves, um guarda-chuva, um chapéu, se usar algumas coisas de uso diário aqui, que você pode deixar um quadro de avisos para vocês se comunicarem dentro da casa. Uma agenda, um plannerzinho, né? Poderia ser feito a giz, ou poderia ser algo com imã, né? Sendo magnético ali para você prender. Acredito que funciona bem no uso diário. Gostei da quantidade de marcenarias que a gente conseguiu aqui na cozinha. E no geral é isso. Uma iluminação sobre a mesa, assim, bem charmosinha.
e aquilo que eu mencionei, 4 lugares, né? Sendo que 2 são umas cadeiras um pouco mais confortáveis, né? Uma cadeira boa, 2 cadeiras boas, e 2 bancos bons, né? Banco pequenininho, tipo puff, não, 2 bancos bons. Ficou com um conceito, essa sala, essa cozinha, bem oriental, eu diria, assim, tudo bem minimalista, mas com bastante opção de remoção, de você ajustar de acordo com o uso diário. Vocês aí vão se adaptando e mexendo nos objetos de acordo com a necessidade. Vou aproveitar que eu já estou aqui no 3D, né? Vou recolher para a gente falar um pouco sobre a varanda. Eu mantive como varanda, né? Não dei nenhuma sugestão alternativa. Eu cheguei a perguntar sobre se a gente poderia ampliar para cima da varanda, mas eu fiz uma varanda estilo gourmet tradicional, aquilo que ele tem se usado muito, né, atualmente, com um jardim vertical. As cores, né, das paredes, eu estou preservando o que está sendo apresentado nos 3Ds do condomínio, tá? Que é o que eles devem aplicar na prática. Coloquei uma churrasqueira gourmet embutida aqui e um tanquezinho para a gente lavar os espetos, manter o que é de fora da casa para a área de fora, né, a área externa. Um banco no fundo para poder guardar objetos que vão ser usados mais nessa área externa, ou algum produto de limpeza, um rodinho, né, coisinhas assim. Espetos também, por que não? O que for usado aqui nessa área externa, né? Um bistrô para não ocupar muito espaço, porque a varanda não tem lá tanto conforto de espaço, então um bistrôzinho para sentar, para comer alguma coisa, acho que é legal ter. E um jardim vertical aqui para poder dar uma, vamos dizer, humanizada no espaço, deixar ele um pouco mais agradável, né? Tem uma dificuldade de manutenção, caso seja algum problema mantê-lo natural, a gente pode pensar em fazer um artificial, certo? A nível de cozinha, de sala de estar, a gente já falou bastante, eu, né, no caso, falei bastante. Os revestimentos, como eu mencionei nessa área, ainda não são sugestão, porque o condomínio tem suas limitações, então eu estou preservando aqui o que aparentemente vai ser executado. Então, a salva exceção aqui, o próprio churrasqueira, que pode ser uma churrasqueira elétrica, tá? Também não tem necessidade de ser uma carvão. É só realmente, a princípio, né, esses estudos que eu estou apresentando é para a gente entender a ordem de grandeza das coisas. O tamanho, se o layout está adequado, ter esses objetos é importante ou não, a gente vai, tira e ajusta, tá bom? Então, o que é mais importante a princípio, mais do que a estética das coisas, é observar o tamanho das coisas e se está adequado ao uso diário de vocês. Se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, tirar outra que pode se parecer excessivo, né? Aqui na sala, né, lembrei que eu tinha mencionado do estilo do sofá. Eu vou chegar um pouco mais perto para vocês verem como é esse sofá, né? Ele é um sofá, sugestão, que ele tem os gavetões embaixo, né? Ele é confortável, poderia até também, além de ser do gavetão, ele virar sofá-cama se quisesse, né? Ele poderia também correr, né, um totem, uma espécie de totem, né? Para você colocar novos almofadões desses aqui. Mas enfim, a princípio eu estou pensando só em gavetões mesmo, para ter mais o que guardar aqui, né? A gente poderia ter, além do puff, também um puff baú. A gente podia ter aquela mesa lateral, que ela encaixa aqui na lateral do sofá sem pegar espaço da circulação que vai para os quartos. Enfim, aqui atrás também eu coloquei esses nichos para a gente poder posicionar uns livros, alguma coisa de uso de lembrança de vocês, né? De viagens e coisas assim. E basicamente acho que essa área social, né, se resume a isso. Então agora vou para a planta dos quartos, né, da minha sugestão para os quartos. Nessa área do quarto, eu sugeri uma intervenção aqui. Porém, no 3D inclusive tem uma variação, porque aqui eu tenho muitos potenciais, né? Potenciais assim. Então agora eu vou vir falar sobre a planta do quarto, né? Suite Master. E aqui eu fiquei com algumas dúvidas porque tem algumas possibilidades, né? Algumas variações que aí me deixou sem ter uma noção de qual que ela que mais agradaria a vocês. Então eu fiz algumas plantas diferentes dessa mesma situação dos quartos. E aí eu vou ouvir vocês, né, sobre os resultados. E aí vou ver aquele que mais se adequa e vou lapidar o 3D um pouco mais sobre o que é melhor para vocês aqui. A princípio pensei no home office, mordendo um pedacinho do quarto, que é esse quarto do fundo aqui, sem ter necessariamente roubado todo o quarto. Como aqui tem uma parede de drywall, daria para a gente fazer embutido aqui. Quando eu mexi no 3D,
eu até dei uma sugestão de tentar cortar essa parede um pedaço. Só que como a gente tem aquela questão do estrutural, eu não tenho certeza se essa daqui também será, então é 1 metro que eu estou roubando dela, mas a conferir. Se não for possível, a gente não corta e deixa como está. Caso essa situação de ter um home office aqui perto da circulação funcionar bem, né? Eu vou abrir aqui o 3D para a gente poder mostrar um pouco mais essa situação do quarto, né? Vamos lá para os quartos agora. Para o quarto, na verdade, né? Indo aqui pela circulação. Nessa circulação, penso que colocar uns quadros, né, uma luz legal, mas a princípio não tem muito o que inventar na circulação, né? A gente tem um espaço limitado. Colocar uns quadros que identificam vocês legal, né? Tem a ver com a história de vocês. Opa, cheguei. Nessa opção, coloquei, conforme até tem uma referência que vocês mandaram, o link de Instagram, a cama no canto. Coloquei nesse caso aqui para a gente ter um pouco mais de uma marcenaria aérea, a cama de casal no canto, que é nessa situação a gente ainda abre a possibilidade aqui de ter um criado mudo, um gavetão, né? Ele é bem elegante, bem grande, mas ela colada no canto. E ali é a porta, né, do banheiro. E nessa situação, eu tendo uma estação ali de trabalho, né? Não se pegue na cor da cadeira, teve algum bug aqui que ela alterou para roxo. Mas uma cor neutra, né, que eu usaria. Mas a princípio, aqui, ó, nesse cantinho, no alinhamento quase do banheiro, teria aquela parede. Ela viria até aqui assim, ó, perto do pé da cadeira. Supondo que a gente consiga remover aquela parede, a gente conseguiria ter uma integração um pouco maior, ampliando, dando mais sensação, né, de amplitude nesse quarto. Integrando aqui a bancada, vindo para cá. Se não puder, se vocês gostarem da ideia de ter um home office pegando um pedacinho daquele quarto, a gente teria a parede aqui e faria de repente um banco, né, mais baixo aqui, onde você possa sentar para botar um sapato, para poder, enfim, como se fosse um recamier, né, para você sentar e fazer alguma necessidade diária ali, né, no seu quarto, com um conforto a mais, vamos dizer assim. Essa porta poderia ser um espelho, vocês poderiam sentar aqui para poder se ver vestido sentado, né, enfim, funciona bem, né. Aqui fora, nesse estudo, ficou padrão, né? Uma varandinha com 2 bistrôs, tentaria um bistrô com 2 cadeiras e um vaso de planta, né? Algo bem simples, porque também é pequeno o espaço ali, né? Uma das sugestões em planta que eu estou dando para vocês, vou mostrar a seguir, estou pensando na ideia de trazer esse home office para essa varanda, né? Eu li bastante a nossa convenção lá e não ficou muito claro a forma de usar. Então penso eu que se a gente pelo menos envidraçar a parte de cima desse guarda-corpo, isso aqui daria para pegar um pedacinho para virar home office. Vou mostrar a planta em questão que eu fiz isso. Aqui tem umas variações, né, de planta ali na região do quarto. Essa variação 2, tá vendo? Eu fiz uma bancada colada aqui no guarda-corpo. Não é muito grande, mas como é um janelão do lado de fora, você não vai se sentir constrito, né? Não vai se sentir preso demais. E aí faria uma bancada aqui, uma bancada de apoio, né? Para poder botar as gavetas, poder colocar objetos de uso diário, um livro, catálogos, enfim. E aqui não teria mais porta, né? Seria aberto tudo e aqui seria um painelzão de vidro de correr por cima do guarda-corpo. E ao quarto poderia ter 1000 funções aqui mantendo o layout e desconsiderando a possibilidade de estação de trabalho aqui no quarto. Poderia ter um confortável criado mudo do lado de cá, um guarda-roupa que pegasse toda essa parede, né? Manteria todo o layout dos quartos conforme previsto. E o outro seria manter aquele layout que eu sugeri, sem a intervenção de cortar o quarto, e aquele criado mudo, ao invés de ser baixo, ele seria uma bancada um pouco mais alta, e aí seria uma estação de trabalho aqui, um pouco menor, né? E ao lado da cama, bem coladinho. Eu, particularmente, não acho ruim,
porém, para quem tem dificuldade de dormir, ficou bem perto, né? Se a pessoa fica teclando com muita velocidade assim no teclado, pode ser que incomode quem tem um sono leve, tá muito perto. Mas funciona também, certo? Então, assim, são estudos para vocês, de repente, refletirem sobre o que melhor atende. E aí eu faço uma variação, uma variação alternativa, uma quarta versão. Poderia. Eu até cheguei a fazer uma outra planta alternativa dessa situação. Não me recordo agora qual foi a versão, mas enfim, eu fiz algumas versões aqui, alguns exercícios, mas eu vou precisar da ajuda de vocês no sentido de que pense o que melhor funciona para você. Gostaria de ter um guarda-roupa um pouco maior e uma estação de trabalho mais prejudicada, né? Não tem problema. Gostaria de uma situação assim, assado. Então vocês vão me falando o que melhor atende e aí eu vou lapidar esse trecho um pouco melhor. Com relação aos quartos, né, de hóspede, eu vou abrir aqui o outro 3D para conversar um pouco mais sobre eles. Opa. Ele está com uma característica um pouco mais de desenho, porque aqui é onde a gente modela, né? Mas eu acho que para ver daqui vai ser um pouco melhor. Tudo isso eu vou mandar imagens para vocês, né? Como o Forna tinha mencionado, para vocês terem fisicamente, para poder rabiscar, quem sabe. Enfim. Estou pensando em laminados, tá? Em toda a casa, vi que o revestimento do piso, estou querendo comentar sobre. Com essa perda da medida, né, desse pedacinho aqui pro quarto, a cama fica colada no canto, com um criado mudo e uns nichos sobre a cama, para poder efetivamente ter uma área de uso. Assim, como está em cima da janela, ele lembra muito aqueles quartos orientais, né? Não ficou tão constrito assim, acho que funciona. E se for um quarto de bebê, então, mais fácil ainda, porque o berço é menor, né? E o outro ficou um quarto normal, padrão, confortável. Né? Um guarda-roupa, uma requezinha e a cama. Né? Os banheiros, eu vou abrir por cima também, para facilitar um pouco o entendimento, mas usei as referências que foram me enviando, né? E da melhor forma possível, esse box ficou um pouco apertado em função do tamanho mesmo, né? Eu tive algumas ideias em relação a esses banheiros, então até por isso eu estou querendo conversar com vocês sobre eles de forma separada agora. O que acontece? Ele já naturalmente tem umas medidas constritas, porém mantive tecnicamente a posição das hidráulicas, né? Criei aqui um nicho não embutido, porque senão eu perderia medida demais dentro do banheiro, então eu joguei ele para fora, né? E revesti do mesmo material das paredes, penso eu numa pedra, né? Ou mesmo um outro revestimento que tem um tom escuro, para não dar muito essa sensação de perda de espaço, né? O mesmo material, você tem uma sensação de que tudo está integrando, ele fica um pouco invisível, né? Pelo menos visualmente. Atrás desses espelhos seriam marcenarias, né? Estaria embutido aqui as coisas que vocês querem guardar. Eu coloquei até por cima do vaso sanitário para ganhar um pouco mais de espaço. Não seria caixa acoplada, né? Seria coluna mesmo direto. Teria também a possibilidade de ter gavetão embaixo. Essa cuba de semi-encaixe funciona melhor para ganho de espaço, né? Ela morde a bancada e com isso a gente consegue fazer uma bancada um pouco menor para não ficar tão apertada aqui a circulação. A gente ganha um pouco mais de espaço com isso. E como a gente integra essa pedra por trás do vaso sanitário, a gente ganha um pouco mais de sensação de espaço. Usei as mesmas técnicas do outro banheiro, tá bom? Nesse daqui eu fiz um nicho por trás da porta, para você ganhar mais uma opção de apoiar itens, né? Como eu já criei vários, vocês vão avaliar e ver se é excessivo a criação desse outro, por exemplo. Nesse daqui eu espelhei, né? Fiz uma semelhança, uma verossemelhança com aquele de lá. Mudei as materialidades, trabalhei um pouco mais de madeira de demolição, mantive o cimento queimado nas paredes, mesma paleta de cores de marcenaria, até porque isso facilita no custo, tendo o mesmo marceneiro com o mesmo laminado, baratei um pouco mais, tá? Mesmo que seja um banheiro de uso social, que de repente não precisasse ter uma certa sofisticação de objetos, você tem aqui um isolamento, né? A pessoa que usa esse banheiro não vai usar isso, então não tem nem como a pessoa ver que você usou de repente o mesmo laminado. Fica a sugestão, tá? Tudo isso é sugestão. E eu tive uma outra ideia sobre esses banheiros, aí cabe a conversa, de repente dar mais conforto para esse banheiro, transformar esse num lavabo, né, vaso sanitário e cubo apenas, e a área do chuveiro ser maior desse daqui
mas com painéis de acesso por dois lados. Porque quando alguém, né, o hóspede ou o usuário desse outro quarto, o morador que seja, queira tomar banho, precise tomar banho, ele vai destravar, né, esse banheiro e vai entrar pelo lado de cá. A gente apenas vai ter que criar uma técnica de informação de que quem estiver usando o chuveiro desse lado, avise, né, para a pessoa de cá não entrar junto no chuveiro. Né? Tem como, tá, aumentar esse banheiro para ficar bem grandão e ter um box bem mais confortável nessa situação, sendo que a gente vai ter que fazer um painel de vidro que se isole. Né? A gente tem uns controles remotos que quando a gente aperta, a pessoa que está do outro lado não vê mais. Né? Então a gente vai ter que criar uma situação desse tipo. Eu acho que super funciona, mas é super diferente do que é praticado, né? Então é uma coisa bem fora da caixinha, então eu nem desenhei. Eu estou querendo conversar com vocês para saber se ter apenas um box, né, e eles variando com acesso para os dois lados, tendo aqui um lavabo e aqui no caso um banheiro mais confortável, se isso atenderia a vocês. Né? Até porque isso mexe um pouco no fluxo diário, né? A pessoa pode ficar tendo que fazer fila para tomar banho em horários que tem que ir para uma festa todo mundo junto, ou para um evento que todo mundo vai sair ao mesmo tempo. Aí para quem vai tomar banho pode ser que gere uma filinha de espera. A questão da privacidade, isso é contornável, tá? Como eu disse, existem alguns vídeos, vou até mandar um link depois para vocês no grupo, que você consegue coordenar a visualização de quem está do outro lado. Né? Enfim, funcionaria. Mas aí fica a sugestão. Vou avaliar agora a planta do topo, ver se tem alguma outra coisa a acrescentar. Acho que a princípio é isso. Né? O vídeo pode acabar ficando um pouco longo, mas tentei colocar tudo que foi conversado nesse projeto, né? Para que vocês conseguissem aí pensar e abrir novas opções até. Nada do que eu falei é lei, tem que ser. Eu botei aqui um vidro, né? Dá para ver um pouco melhor. Enfim, então tudo é passível de mudança, tá? Vocês podem olhar, não gostar de nada, mudar tudo, gostou de uma coisa ou outra, pedir para ajustar. Aqui no chão você consegue ver, ó, a medida certinha da parede que eu estou mencionando, que eu tirei, né? Eu tenho dúvidas sobre essa possibilidade, né? Ficaria mais interessante, você abriria bem mais o quarto, né? Daria mais conforto para vocês no uso diário aqui, mas a gente está passível de aprovação aqui disso. Tem que avaliar o estrutural de forma mais próxima da época de executar isso aqui para saber se vai dar ou não. Mas enfim, como eu queria dividir isso com vocês, eu fiz o teste assim, né? Sendo um pouco mais invasivo. E aí vocês avaliam se funciona para vocês ou não. Então é isso, tá bom? Dê uma analisada com calma em tudo que eu mandar fisicamente, digitalmente. Vocês não têm urgência na resposta de vocês, podem olhar com calma. E aí, quando se sentirem confortáveis, a gente pode fazer uma outra videoconferência, pode gravar um áudio, e em cima disso a gente vai ajustando. Acho que até se vocês quiserem mandar no grupo mesmo por texto também, não tem problema. A gente já vai ajustando os detalhes que forem mencionados, a gente vai mandando para vocês já alterado, né? Você falou, a gente já vai alterando. Talvez eu não tenha necessidade de fazer uma grande explicação tal como essa, né? Mas aí, como vocês já perceberam todo o conceito, tudo que a gente está tentando fazer, a gente pode ir ajustando já conforme decidido, até para ganhar tempo, né? A gente já perdeu tanto tempo, de repente recuperar um pouco desse tempo aí dessa forma, tá bom? No mais, bom dia para vocês, espero que tenham gostado de tudo e logo mais devem estar chegando aí as coisas para vocês. Vou pedir aqui pro Lucas dar encaminhamento a isso e a gente vai avançando, tá bom? Abraço!